Olá, aqui é a doutora Thaís e seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso terceiro e último episódio da jornada do domínio da alergia animal. Que bom que você continua por aqui fazendo o que precisa ser feito. Afinal, todo mundo pode dominar a alergia de forma saudável e eu tenho certeza que você também pode. E nessa semana gratuita do método Viva Bem Pet, que tem como objetivo te mostrar o caminho que pessoas comuns, mais de 2.000 donos de pets alérgicos, percorreram para conseguir sair do caos das crises alérgicas e investimentos errados em pouco tempo e como conseguiram chegar à fase de manutenção saudável, tendo um animal estável, saudável e com qualidade de vida, investindo em conhecimento para ter autonomia, liberdade de tempo e o melhor, ter clareza do que o seu pequeno precisa. Saindo da estratégia convencional e vivendo uma vida plena com seus animais, que pode ser feito aí na sua própria casa. E todos esses alunos eram iguais a você, com as suas respectivas profissões, tempo curto, e hoje podem dizer que são tutores classe A, aqueles que dominam a alergia de forma saudável e que controlam qualquer crise. E o mais incrível é que todas essas alunas e alunos me conheceram não sabendo exatamente nada de controle de crises e muito menos que existia uma forma de dominar a alergia de uma maneira saudável. Eu acho que até para você esse termo dominar a alergia pode ser algo muito novo. Mas o fato é que o tutor que domina a alergia, ele enfrenta poucas crises durante a vida do seu animal. E quando enfrenta, ele sabe exatamente o que tem que fazer para reverter. E todas essas pessoas começaram exatamente que nem você, participando desse evento aqui, da nossa semana gratuita do Viva Bem Pet. E no final, todas decidiram adquirir o conhecimento para parar de patinar em cima do problema e, enfim, resolver, gerando qualidade de vida aos seus pequenos. Mas para você ter o melhor proveito dessa aula aqui, é muito importante que você já tenha assistido a aula 1 e a aula 2. Porque a jornada do domínio da alergia animal foi pensada no formato de série, onde uma aula complementa a outra em uma forma cronológica. Logo, respeitar a sequência ajuda e muito no seu aprendizado. Lembrando que na nossa aula 1 você aprendeu sobre os erros que te afastam do controle e te aproximam da crise. Na aula 2 você conheceu a tríade do animal alérgico, que é o jeito certo de encontrar os gatilhos e começar a dominar de forma saudável. E aqui em cima ou aqui embaixo você pode navegar em cada aula, caso você ainda não tenha visto. Mas antes de entrar nessa aula aqui, eu gostaria de agradecer a todos que estão na nossa comunidade da Jornada do Domínio da Alergia Animal lá no Facebook. Eu e a minha equipe, a gente está recebendo centenas de comentários e nós fizemos o possível e o impossível para responder cada um deles. Mas agora, esse vídeo é sobre você, sobre os seus próximos passos para criar autonomia, liberdade e clareza, sabendo exatamente quais as necessidades do seu animal. Ainda bem que já estou conseguindo controlar tudo aqui em casa. Olha que Primeiro, eu quero até agradecer as monitoras classe A, que me ajudaram demais. Graças a Deus, o Bud, depois que eu consegui controlar, que eu já estou no controle com ele, ele nunca mais teve nenhum gatilho de crise. Hoje está fazendo, inclusive, um mês que ele não toma banho. Eu estava banhando ele 2 vezes por semana. E depois passei para 1 vez por semana, porque antes das alergias ele ficava normalmente um mês, de mês em mês que ele tomava banho. E hoje está fazendo um mês que ele não tomou banho, ele não teve crise nenhuma, está totalmente controlado. Eu quero te mostrar como é que foi que todos esses tutores classe A fizeram para passar pelas crises alérgicas e chegaram na manutenção saudável, dominando a alergia dos seus pets. O plano de ação que cada tutor de animal alérgico deve fazer para chegar no domínio da alergia, gerindo uma manutenção saudável. E após isso, eu vou te apresentar a ferramenta do GPS e como ela é capaz de descobrir os tipos de alergia sem precisar de exames.
E se você chegou até aqui e não sabe se o seu pet é alérgico, porque nunca teve um diagnóstico, veja até o final que você terá plena noção disso. Então, todo tutor deve passar por 5 fases. E o treinamento Viva Bem Pet te oferece essas 5 fases. Eu vou te mostrar toda essa rota, esse plano de ação aqui e agora. A primeira fase ela é composta pelo sistema DDI, uma excelente ferramenta do método VBP, que é a fase onde você equilibra o sistema gastroimune, retira todas as impurezas do sistema gastrointestinal do seu animal e aumenta a imunidade. Lembra que sem a reconstrução de dentro para fora não há controle de crise e domínio da alergia saudável? Nós não conseguimos enxergar o olho nu, mas se o seu animal está pelo menos 6 meses tomando medicamento alopático de forma contínua, por dentro é provável que esteja muito debilitado. Por isso você precisa recuperar esse pet também pelo seu interior, para não ficar aí no cabo de guerra dos sintomas. Melhora por fora, piora por dentro, melhora por fora, piora por dentro. As pessoas aí fora estão procurando um produto perfeito, mágico, para amenizar a coceira, recuperar a pele, o ouvido, focando na consequência do problema e não na raiz. Tentando recuperar por fora, danificando cada vez mais por dentro. E depois desse evento, de ter adquirido essa base de conhecimento do domínio da alergia de forma saudável, de decidir que quer ser o protagonista e não o espectador da doença crônica do seu pet, eu te pergunto, isso vai ajudar na alergia dele? No máximo mascarar. E essa mascarada acaba com a tua autonomia e, consequentemente, com a saúde dele. Isso porque ninguém pratica o sistema DDI. Só quem tem esse conhecimento específico, que ainda são poucos que praticam, a galera tá aí fora, trocando produto. Sair do medicamento alopático e passar para um farmacêutico natural ou uma erva medicinal também é só um primeiro passo para o domínio. Tutor, eu quero te trazer uma reflexão. Onde você já viu pessoas falando que estão há 1 ano sem crise? A não ser aqui, dentro desse evento, na jornada do domínio da alergia animal. Antes e depois, você vê vários, porque são resultados imediatistas, mas paliativos. Agora, resultados eficientes, com durabilidade, com emoção nas palavras e com sentimento de conquista, você só vai ver entre os tutores classe A do Viva Bem Pet, porque cuidaram dos seus animais de dentro para fora e de fora para dentro. Eu chegava nos lugares e as pessoas perguntavam assim, por que... Estamos contigo. Por que ele tem tanto cheiro, assim? Mas, enfim, aquele cheiro é consequência da infecção, sabe? E as pessoas não entendiam. Era muito difícil eu explicar, enfim, e eu não tinha muito conhecimento, assim, do que estava acontecendo, sabe? Sério, ele deve ter passado, assim, chuto eu, pelo umas 20 veterinários, né, em si. Muito, eu rodava e nenhum conseguia. Eu consegui controlar ele já, eu posso dizer que ele tá um cachorro controlado com a pele. E o tutor capacitado pode decidir em usar fármacos naturais, que eu chamo de compradinhos, ou os caseirinhos, as ervas medicinais, ou até ambos. Ele pode escolher o veículo que ele quer utilizar com a ferramenta. A diferença é o perfil do tutor. Aqui você pode optar por produtos caseiros, por criar os seus próprios produtos, ou por comprar já feito o industrial. As composições para o DDI caseiras e com produção própria são muito mais baratas, não chegando nem a R$10 por produto. Tem produtos que você faz com custo de R$1,50, mas claro, precisam do seu tempo para produzi-las. Já as composições compradinhas, elas têm um valor mais agregado, se você se dispõe de orçamento e opta por economizar tempo. Essa solução ela é mais o seu perfil. E existem aqueles tutores híbridos, que são tanto dos compradinhos quanto dos caseirinhos. Isso quem decide é você, quando tem autonomia para isso.
De qualquer forma, para manter um alérgico sem crise por mais tempo, dominando o quadro, a etapa do sistema DDI tem que ser feita independente do perfil que o tutor quer adotar. Passando pelo sistema DDI, nós entramos para a próxima fase, que é a fórmula do controle. Aqui é para controlar as crises, onde você deve identificar qual é a fase da pele que o seu animal está, e antes de sair aplicando qualquer coisa, você verá se o produto vai ser absorvido por ele fazendo um teste diário. A terceira etapa do nosso plano de ação é a tríade do animal alérgico. E cada animal possui a sua tríade. Na maioria das vezes, um é diferente do outro, como você viu no episódio passado. Não depende de raça, nem de idade, nem de porte, de nada disso. Nessa etapa, você joga as cartas na mesa. Uma tríade bem detalhada te dará a oportunidade de controlar a doença crônica do seu pet. Olha só o poder que um tutor tem em suas mãos. Quando eu falo sobre isso, sempre passa um filme na minha cabeça. É a clareza do processo isso aqui. E só pode ser feito pelo tutor mesmo. O vet ele vai tirar da crise com a estratégia convencional. Passou o efeito do remédio? Volta. Ele não tem como te ajudar nisso. Ele não vive como dono daquele animal. Com a tríade, você corrige o ambiente em que ele vive, o que ele frequenta, você corrige o que ele vai utilizar na hora de um banho. Seja em crise, seja em manutenção, ele corrige a rotina dele, que é onde está a causa do desequilíbrio. E passando para a nossa quarta fase, aqui você vai praticar o GPS. E o GPS é uma forma de você descobrir os tipos de alergia sem precisar de exames nenhum. A tríade vai te ajudar a descobrir a causa e o GPS te ajudar a descobrir os tipos. Nós temos 3 tipos de alergia animal: a DAP, a AH e a DAC. Guarda essa informação que quando a gente chegar na prática, nós vamos relembrar. Doutora, mas por que eu devo utilizar esse GPS? Por que eu não posso fazer só os exames? Você até pode, mas tira as conclusões para ver se faz sentido. Você pode fazer os exames ali a cada 3 a 6 meses, porque a alergia ela é mutável. Ou seja, hoje ele é alérgico a ácaro e amanhã ele pode ser alérgico a ácaro e frango. E os testes para descobrir os tipos de alergia e as causas alérgicas vão te dar em média ali 33 gatilhos e custam por volta de 400 a 800 reais, dependendo da região. E o que você vai fazer com as outras centenas de gatilhos que você vai encaixar na tríade? E se no teste você descobrir 3 tipos de gatilhos e as crises engatilharem por mais 2 que não estão ali no teste, faz sentido? Você vai saber que existem 3 gatilhos, mas você vai continuar no cabo de guerra sem entender por que ele está em crise. Como a Patrícia aqui, que antes do Viva Bem Pet, ela achava que era somente uma coisa. Depois que ela aplicou a ferramenta, ela descobriu outras. Percebe o quanto que é raso e superficial focar em produtos e se engessar em um único diagnóstico? Alguns tutores estão aí na fase do eu não sei se ele é alérgico. Se o seu pet tem problemas de pele recorrentes, existe um ou uns gatilhos que levam ele a entrar em crise. E a sensibilidade dele em contato com esse gatilho faz ele entrar em crise. Logo, o GPS também vai te dar essa resposta se ele é alérgico. E por saber disso e por viver isso, eu criei mais essa ferramenta do método, o GPS, que é a soma da vivência como tutora de alérgico, mais a formação acadêmica e especializações para te trazer isso mastigado. Sabendo utilizar essas ferramentas com maestria, que é o caso dos classe A, você pode prever e se antecipar aos eventos críticos. E o melhor, sem precisar dar nenhuma furada para fazer exames toda vez que vai ao vet. E a nossa última etapa é a manutenção saudável, que nada mais é do que o skincare do seu animal, ou seja, os cuidados diários da pele. Sim, um animal precisa disso. Porém, para a gente chegar na manutenção, você deve estar fora de crise. Você deve ter todos os detalhes da tríade e aplicar as demais ferramentas. E essas são as 5 etapas do nosso plano de ação. O tutor que percorre essas etapas e executa consegue chegar na manutenção saudável e, claro,
no domínio geral do quadro. Bom, eu prometi que ia te dar uma aula prática do GPS. Então vamos lá? Para saber usar o GPS, você deve saber os tipos de alergia, que são a DAP, a HA e a DAC. Portanto, partindo do ponto em que ele tem DAP, eu tenho que pensar em tudo que envolve picadas, seja ela de qual tipo for. Se inclui aqui formigas, pulgas, mosquitos, abelhas. O repelente precisará cobrir todas as possibilidades. Segundo, ele tem HA. Então eu tenho que pensar em tudo que ele come, que se encaixa na nossa tríade na alimentação adequada, de qualidade, a suplementação de acordo com a necessidade e o equilíbrio do sistema gastroimune para uma qualidade de absorção dos nutrientes também. E o terceiro, a DAC, os famosos atópicos. Aqui, tudo que está em contato com a pele. As mucosas, vias aéreas dele no ambiente, que podem estar ali irritando essas vias de contato do seu pequeno. Aqui nós temos mais um ponto importante e um detalhe. O atópico, diferente dos demais tipos alérgicos, tem a barreira cutânea danificada. Existem diversas lacunas e aberturas que fazem a pele perder águas e nutrientes, deixando o tecido completamente desprotegido e aberto para a entrada de qualquer micropartícula irritante. As etapas são muito simples, rápidas e funcionam da seguinte forma. Você primeiro precisará ajustar a sua investigação juntando pistas, suspeitas suas, e depois você vai eliminar as possíveis causas da alergia. Seguido a isso, você irá descartar os tipos de alergia um a um. A primeira parada desse GPS é na DAP, onde é o primeiro tipo da alergia e que o tutor deve focar. Aqui você utiliza alguns veículos como repelentes e aí, descartando esse tipo, vai te soprar ainda a HA e a DAC para você se concentrar. Seguido a isso, será a sua segunda parada no GPS, onde você vai fazer um teste alimentar com as suas suspeitas, aí mesmo, na sua casa, onde esses testes vai te dar a análise se ele vai responder bem a algum determinado alimento. Digamos que o teste deu 100%. Isso nos diz que ele tem a AHA, a hipersensibilidade alimentar. Mas se ele responde parcialmente, ou seja, você fez o teste, eliminou as possíveis causas e ele continua parcialmente afetado, aí nós sabemos que ele tem a AHA e a DAC. Mas se ele não responder de nenhuma maneira ao teste alimentar, então o tipo de alergia dele é a DAC. Para você utilizar o GPS, você precisa de uma boa tríade montada com todos os gatilhos alinhados. E assim, eliminando um a um as categorias alérgicas, alinhando a tríade do seu animal e deixando para trás o foco da estratégia convencional, que foca no veículo, que foca na doença e não no doente, você finalmente vai poder alcançar a fase de manutenção da alergia do seu pequeno. Tudo é mais simples e claro quando nós temos conhecimento. Porém, durante todo o processo, você vai precisar quebrar barreiras, obstáculos que vão surgir antes de chegar na fase de manutenção. Então, eu preciso ser clara aqui com você. A fase de manutenção é fazer o seu pet viver uma vida normal, podendo se expor a gatilhos, mas usando as ferramentas do controle de crises para reverter. É a fase que todo tutor sonha em viver. Porém, você precisa quebrar obstáculos caso eles forem criados. O primeiro obstáculo que precisa ser quebrado é querer imitar, colar. Ou seja, não adianta você sair imitando o que outros tutores classe A fizeram à risca, porque não vai funcionar. O método é universal, mas o processo é individual. Isso é o que eu mais falo o tempo todo. O que serve para um não necessariamente serve para o outro. O que é gatilho para um não necessariamente será gatilho para o outro. Esse passo a passo ele tem que ser respeitado. Tem técnica de escolha de componente para a fase específica da pele. Tem técnica de banho. Tem técnica até para você enxergar o seu pet da forma correta. Caso contrário,
você não vai chegar ao domínio de forma saudável. Você não resolve o problema. Você não ganha autonomia, você não gera clareza. Eu falo para os meus alunos, quem não respeita o processo tem a probabilidade de voltar ao ciclo vicioso. E quem respeita o processo normalmente consegue resultados mais rápidos e mais duradouros. Lembra que você tem a opção de ser protagonista ou espectador da alergia do seu pet. Você pode continuar investindo na doença e não no doente e ter os mesmos resultados, ou pode seguir um plano de ação dos classe A para não perecer, investindo em você e não voltar à estaca zero. E o nosso segundo obstáculo é o tempo. Tempo é prioridade. Essa é a frase, ela é batida, porém ela é pura, é a mais pura verdade. Não priorizar as necessidades do seu alérgico faz o tutor passar por uma trajetória exaustiva com seu pet. A linha do tempo que eu mostrei no episódio 1 é igual para todos. Muitas idas ao veterinário, muitos investimentos em medicamentos, muito tempo pensando no veículo, sem direção, ocupando a mente com ideias de terceiros, uma busca incansável por soluções imediatas. A gente sabe que não existem. Logo, pensa que no tempo gasto para você se aprimorar nisso, você vai dar muito mais tempo para outras coisas. Você vai economizar horas e energia. Alguns alunos com um tempo mais escasso no começo tiram 30 minutos do dia para implementar isso na sua rotina. Quando as coisas se tornam hábitos na nossa rotina, fica automático. Pensa que o tempo que você está reservando para adquirir conhecimento específico é o tempo que você ganha para a vida do seu animal. Vale mais a pena perder tempo executando a mesma estratégia e tendo o mesmo resultado ou focar numa direção que os outros já tiveram sucesso? Eu tenho certeza que você, que de fato entrou em imersão essa semana, absorveu o conhecimento passado e já visualizou que essa estratégia vai te economizar tempo, energia e dinheiro dos produtos anti-coceira e outros remédios aí de uso contínuo que são uma bomba relógio para outros problemas, como nossos antialérgicos, os corticoides, entre outros. Buscar soluções na estratégia convencional é investir em efeitos colaterais depois. Surgimento de outras doenças é investir no problema. O nosso terceiro obstáculo é pular etapas. Esse plano de ação, essa nova estratégia que é o método VBP, é um passo a passo desenhado e aprimorado ao longo do tempo. Não respeitar o passo a passo faz o tutor cair em várias armadilhas mentais, como a autossabotagem, e a consequência disso é voltar para a estaca zero, é voltar para o imediatismo, é voltar para o ciclo vicioso. E todos esses tutores de resultados que você viu até aqui passaram por esse processo. Eu tenho certeza, eu posso te afirmar com convicção, que nunca abriram um processo de domínio de forma saudável para você antes. Não da forma que esse evento está te entregando. Você conheceu os erros que te afastam do controle e te aproximam da crise. Conheceu a tríade e alguns dos muitos gatilhos. O GPS, e eu ainda te entreguei em aberto o plano de ação, a rota da crise ao controle até a manutenção de forma saudável. Eu te entreguei muita coisa que eu consegui em 3 aulas. Só que agora é o seguinte, está na hora de eu falar para você sobre o próximo passo que vai te dar todo o passo a passo para você seguir esse método junto comigo e agarrar esse plano de ação dessa estratégia. Pegar a roda do domínio de forma saudável para nunca mais entrar dentro do ciclo vicioso. E eu percebi que fazer isso sem um passo a passo não é eficaz. Pode causar frustração e existem perguntas que vão surgir no processo. O que eu faço no DDI? Qual produto que eu vou utilizar para cada etapa? Como é que eu vou escolher o produto adequado para cada ferramenta? Como é que eu vou identificar a fase da pele? O jeito certo de banhar um alérgico é esse? Quais são os possíveis gatilhos de crise? O que eu faço?
Essas são apenas algumas das dúvidas que podem surgir no processo. E sem uma direção, o tutor tende a voltar para a estaca zero do ciclo vicioso. O fato é que para qualquer objetivo que nós temos em mente na nossa vida, para a gente conseguir de forma mais rápida, nós precisamos de 3 coisas fundamentais: foco, conhecimento e ambiente. E isso serve para qualquer área na nossa vida. Você não conquista nada sem foco. Sem conhecimento, você vai perecer de problemas. E a tua trajetória vira uma bola de neve. Estar em ambientes que te proporcionam prosperar faz você ter muito mais chances de prosperar do que qualquer outra pessoa que não esteja lá. Assim como na alergia animal. O processo da conquista do domínio depende do que você consome de informação. É equilíbrio. Então, pensando nesses 3 quesitos, eu criei o treinamento Viva Bem Pet para que você possa aprender todo o passo a passo da fórmula para controlar as crises até chegar à manutenção de forma saudável, dominando o quadro alérgico. Independente do porte, da idade, do grau da crise, da raça, ou como eu digo, todos podem controlar, todos podem dominar. E como prometido, na aula anterior eu vou falar sobre essa nova turma que vai se formar. O meu objetivo aqui dentro desse treinamento é capacitar a próxima geração de tutores de alérgicos do país e do mundo e de transformá-los de tutores comuns em tutores classe A. Aqueles que controlam qualquer crise de forma saudável e dominam a alergia do seu pet. E se você é uma tutora comprometida ou um tutor comprometido e quer entrar na nova turma do Viva Bem Pet, eu vou abrir as inscrições para a nova turma do programa nessa próxima segunda-feira, às 8 horas da manhã. Então você vai poder continuar nessa jornada junto comigo. Existe toda uma atmosfera em volta desse treinamento. Afinal, você quer estar na manutenção de forma saudável? Então, o programa de treinamento Viva Bem Pet ele é 100% online, onde você vai ter as aulas gravadas com passo a passo do método, respeitando o seu tempo e a sua agenda. Ou seja, as aulas ficam disponíveis 24 horas por dia para você, para que você possa assistir, revisar sempre que quiser, mais o auxílio das ferramentas certas e técnicas adequadas para você se transformar em um tutor classe A. E ele é tão direto ao ponto que já nos primeiros módulos você aprende as ferramentas do controle de crises e tem a possibilidade de tirar o teu animal da crise atual, nos 2 primeiros módulos. Uau, que incrível, né? Aqui a gente fala, pensa, vive e respira resultados. E olha, acredite, eu cobro ele dos meus alunos. Eu sei que o que você mais precisa nesse momento é de alguém que não só te mostre uma solução, mas que te ajude nesse processo. E eu sei que você precisa de apoio, incentivo para acelerar ao máximo os seus resultados. São anos de experiência que eu entrego em suas mãos, com aulas gravadas e material em PDF à sua total disposição 24 horas por dia, porque vai estar tudo dentro de uma plataforma. E você pode acessar ela a hora que você quiser, além de todo o suporte de peso que eu já vou falar para você. Então, olha esse print aqui da nossa comunidade, onde nós compartilhamos resultados e conquistas, onde a gente se dá apoio, tranquilidade de lidar com as situações. São tantas experiências, sacadas, resultados, ensinamentos extras, que você vai ficar maravilhado com tantas informações seguras para tornar a sua tríade alinhada e também se tornar um tutor classe A. Então, vamos lá falar das nossas primeiras aulas gravadas e o passo a passo do método. E elas estão separadas em 6 módulos, no qual cada módulo é uma etapa. Nosso primeiro módulo, você já vai fazer o sistema DDI, módulo 1. E como você já viu até aqui, o nosso plano de ação, para a gente ter um pet alérgico e saudável, ele precisa tirar todas as toxinas do organismo. Ele precisa tirar todos os resquícios de componentes químicos que estão afetando o seu sistema gastrointestinal e imunológico. Um sistema fraco com toxinas são gatilhos de crise. E para sarar uma crise por fora, você precisa limpar o que está por dentro. E aqui também você vai aprender a fazer o desmame da medicação, se caso ele ainda estiver medicando. E, enfim, aumentar a imunidade desse pequeno.
Já no nosso segundo módulo, você vai fazer o controle de crise de forma saudável, tendo acesso à fórmula do controle, que consiste em entender o que a pele do animal precisa, identificar a fase que ela está passando, escolher o veículo, o princípio ativo, que casa com aquela fase da pele. E aí você vai ter a possibilidade de olhar, identificar o que ela precisa, montar um protocolo assertivo, sem ter que contar com a sorte, se vai dar certo ou não, mas sim com as ferramentas do método correta para te ajudar com isso. E a partir daí, gente, a gente vai entrar nos gatilhos com a nossa tríade do animal alérgico, o nosso módulo número 3, onde você identifica todos os possíveis gatilhos que levam seu animal a entrar em crise. E olha só, tem tutor no curso que está tão alinhado com a tríade do seu pet que mesmo sabendo o gatilho que leva ele a entrar em crise, continua deixando o animal brincar, correr, passear em ambientes que têm esses gatilhos de crise. Porque quando a brincadeira acaba, ele volta para casa, aquelas bolinhas ali começam a aparecer, basta aplicar a fórmula do controle e contornar a situação. Assim fazendo com que o seu pet tenha uma vida normal, feliz. Você não vai precisar privar ele das coisas só porque ele é alérgico. Mas essa é uma decisão que você vai tomar. Fechando as brechas, o cerco das crises vai ser muito mais simples, você não acha? No módulo 4, a gente fala dos pilares, do muro de proteção que compõe a nossa tríade. Não deu tempo de trazer isso aqui na jornada, porque nós precisamos aprofundar essa ferramenta, que tem a responsabilidade de acelerar a montagem da sua tríade. Cada pilar compõe partes da tríade, onde o tutor vai assistir e identificar os gatilhos, tendo a facilidade de identificá-los de fato, e aí construir um muro de proteção contra as crises. E é por esse motivo que muitas das minhas alunas e alunos do curso estão há 6, 8 meses ou até mais que isso, sem crise nenhuma, até anos sem crise. Isso é dominar, deixando eles tranquilos na manutenção. E lá no módulo 5 você vai executar o GPS, que é a técnica que eu te trouxe hoje. Você vai ter ela detalhada para descobrir todos os tipos de alergia sem precisar de exames e fechar o seu diagnóstico sem precisar investir R$1 nisso. E por fim, a manutenção, que é o nosso módulo 6. Porque, como eu já disse e eu repito, tem muita gente que esquece. Mesmo um alérgico sem crise, diagnosticado, ele vai precisar de manutenção, que são os cuidados rotineiros. E olha, aqui você vai poder definir os componentes de manutenção que não chegam nem a R$10 por mês. E ainda conta com um mini curso extras de técnicas para banho em alérgicos, que está inserido ali nos módulos extras. Mesmo que não seja você que vai dar o banho, você deve orientar quem vai dar esse banho. O banhista do pet shop, por exemplo. Porque o banho do alérgico, ele é diferente. Ele tem que ser diferente, ele precisa de alguns cuidados. Eles precisam de técnicas adequadas para você não ser pego no gatilho do banho mal executado. E todo o curso ele está preparado e arquitetado para você fechar todas as possibilidades de alergia. Com essas ferramentas e adequando ao seu tempo. O tutor só não chega no domínio se ele não quiser. Até porque, olha só, você pode fazer isso separando 30 minutos por dia, para você ver a plataforma. 30 minutos que você pode encaixar na sua rotina para você dar saúde e bem-estar ao seu animal. Aulas super práticas para você ver um pouco e implementar um pouco. Então, agora, vamos lá aos nossos bônus. E atenção que esses bônus estão arrasadores, tutor. Olha, existem 3 tipos de tutores dentro do Viva Bem Pet. O tutor do caseirinho, o tutor do compradinho e o tutor híbrido. E foi pensando nesses perfis de tutores que eu resolvi entregar o primeiro, que é o nosso Guia de Caseirinhos. É um material em PDF contendo várias receitinhas e produtos com veículos e princípios ativos caseirinhos que você usará na nossa ferramenta para baratear o seu protocolo. Ideal para os tutores que querem economizar com os produtos. Tem pessoas que acham que precisam de produto caro, para dar um ouro para resolver o problema. Só que não. É o método que vai te dar o direcionamento. Porque o domínio se faz com as ferramentas.
E se você acha que vai gastar mais além do treinamento, você está errado, tutor. Porque com esse conhecimento você vai ter acesso a fazer produtos que não chegam nem a R$ 10 de custo por produção. Para os tutores dos compradinhos que gostam da agilidade, que o orçamento permite isso, nós temos o bônus do guia complementar, que são todos os produtos, todos os compradinhos testados e aprovados ao longo desses anos de pesquisa e que geram resultados, sem ser medicamentosos. Ideal para aqueles tutores práticos. Então basta ir lá, escolher, porque antes de investir em um produto, o aluno já vai saber a fase que a pele do animal está, já vai saber qual componente que ela precisa. Logo, ele não vai precisar ficar procurando marca, mas sim pelo componente. E esses dois bônus são ideais para o tutor que é híbrido. Então, entrando no Viva Bem Pet, você vai ter acesso, tutor, a uma comunidade exclusiva de alunos, onde a gente faz troca de informações valiosas, comemora cada resultado. Por quê? O ambiente é a chave para o teu sucesso. Estar lá ao lado de pessoas que têm o mesmo embasamento teórico, que segue a mesma linha de raciocínio, fará toda a diferença nos seus resultados. E você vai ver pessoas tendo resultados com quadros tão críticos que você vai parar e pensar, se ela pode, eu também posso. E eu sei que ao longo dessa jornada vão surgir dúvidas. E é um erro você achar que vai dar conta de tudo sozinho. Nem precisa ser assim. Você não vai percorrer essa jornada sozinho. Veja só como é que funciona o nosso suporte. Nós temos a área de membros, que é uma área de debate para você perguntar e eu responder, onde toda a minha equipe vai estar presente todos os dias úteis. Em todos os módulos você vai ter uma atividade específica para fazer e ao entregar essas atividades nós vamos ter criado uma pasta e documentado toda a tua jornada. Assim, tutor, é muito mais fácil de dar respostas para as suas dúvidas especificamente. E sou eu mesma que analiso essas dúvidas com as atividades entregues. Então, você vai ter todas as ferramentas e o suporte possível para alcançar o sucesso. E além das aulas gravadas, das ferramentas e técnicas, você também levará o nosso terceiro bônus, que é um encontro por mês em grupo, totalizando 11 em um ano. Que é o nosso plantão de dúvidas ao vivo, comigo ali, ó, tete a tete, porque eu gosto de conhecer os meus alunos. Eu gosto de acompanhar, de ver o progresso de cada um, e a gente vai estar junto nessa jornada. Além desse suporte intelectual na área de membros, da entrega das atividades e dos plantões de dúvidas, nós também temos o suporte técnico no WhatsApp, para dúvidas relacionadas ao acesso de links, aos materiais, dificuldade com acesso. Então, para aquele tutor ali que não é tanto da tecnologia, você pode contar com o suporte técnico para ele orientar e te deixar ciente de como acessar, baixar o material e assistir offline. E essa será a nova turma desse treinamento. E você terá a oportunidade de fazer parte dela. Bom, e quanto ao preço do treinamento? Para eu te entregar tudo isso, eu tenho um custo alto de tempo, dinheiro, equipe, energia humana e eu lhe entrego anos de aperfeiçoamento em alergia animal. Eu lhe entrego mais de 6 ferramentas para domínio da alergia. Ferramentas, tutor, são ativos que duram uma vida toda. R$5.000 é o valor médio que um tutor de terceira fase investe errado durante um ano. Aos de terceira fase, até aqui, esse ano, quanto que você já investiu com a estratégia convencional? Coloca todos os custos. O valor da ida, o valor da volta ao veterinário, as consultas, os medicamentos, os exames, tempo, energia? Alguns um pouco mais, outros um pouco menos. Porém, a linha do tempo não muda. Uma hora o efeito colateral cobra a conta. A estratégia convencional, ela entra pelo ralo. O futuro do teu pequeno, ele depende da decisão que você toma hoje. Logo, eu te garanto que o treinamento vai te custar menos do que um ano de tratamentos, exames, medicações e seus efeitos colaterais. Você pode ver aqui os resultados que esses tutores alcançaram com o Viva Bem Pet. E hoje esses tutores têm segurança, autonomia e clareza. Melhoraram a qualidade de vida dos seus animais. E isso realmente não tem preço. Aí eu te pergunto, quanto
que custa para você controlar a crise do seu pet hoje, à base das medicações contínuas da estratégia convencional? Daqui a 3 anos, quanto que você vai ter gastado? E se você vê tutores no meu Instagram falando que investiram 10, 15, 20 mil reais em tratamentos alopáticos e não tiveram resultados, é real. E você tem a oportunidade de mudar esse futuro, de ter o seu pequeno por muito mais tempo ao teu lado, sem passar por esses perrengues, sem perecer. Quanto que você pagaria para ter a solução desses problemas em suas mãos? Sair desse ciclo onde todo mundo faz a mesma coisa, tem os mesmos problemas, os mesmos resultados frustrantes. Investem no problema, ao invés de estar trilhando o caminho que mais de 2.000 tutores, que possuem hoje autonomia, clareza, independência e conhecimento. Quanto que custa para você o conhecimento para ter essa liberdade? Você gostaria de fazer pelo seu pequeno o que a estratégia convencional não conseguiu fazer e ter esse mérito pessoal? Quanto que vale para você a saúde dele? Quanto que custa para você parar de ser dependente de Apoquel, Citopoint ou ciclosporinas, entre outras medicações? Conta rápida aí de um tutor de terceira fase, utilizando a estratégia convencional. No mínimo, 3 mil reais por ano. Um animal de pequeno porte. Então eu te faço essas perguntas antes, que é justamente para você refletir sobre tudo. Sobre a sua trajetória, porque até aqui, claro, você pode optar por uma solução saudável. Porque eu quero que você tenha resultados adotando essa estratégia do Viva Bem Pet. Porque eu já passei por isso. Os meus alunos já passaram. E tem gente que pode pensar: ah, você está falando isso só para me vender. É claro que eu quero te vender o meu trabalho. Se eu não te vender essa solução, a convencional vai continuar te vendendo a mesma coisa, consumindo o teu pet e te consumindo. Se vale para você, eu entrego saúde, eu entrego apoio, eu mostro os resultados dos meus alunos, para que você possa viver o que eles vivem hoje, a paz de espírito, o conhecimento deles. Porque é o meu propósito. E se eu não te vender o que eu considero eficiente como veterinária, eu deveria estar te vendendo o quê? A minha prescrição? Remédios? Rações hipoalergênicas? Seria muito mais fácil. Eu não teria que ouvir uma gama de absurdos de alguns. Eu ganharia mais financeiramente com as propostas que eu recebo. Se eu não te convencer que é isso que você precisa, você vai atrás da próxima promessa de remedinho milagroso. Você vai continuar indo atrás do que o mercado lançar. Vai continuar pagando de 3 a 15 mil reais por ano, dependendo do porte do teu animal, ainda acumulando efeitos colaterais. Seria muito mais fácil, acredite. Mas eu não posso ficar calada diante do que eu sei. E se eu não te oferecer isso, eu não consigo custear os investimentos de um evento com essa magnitude e alcançar mais pessoas com os meus conteúdos, oferecendo o novo. Eu não conseguiria pagar os meus funcionários que estão no suporte de outra maneira. Eu enterraria o meu propósito e a sua oportunidade. Por que jogar fora essa oportunidade se você pode ter esse conhecimento? Finalmente alcançar a liberdade do seu pequeno. Se você realmente quer mudar, quer ser um tutor capaz de entender o que o teu pequeno precisa, se você realmente quer dar saúde e também qualidade de vida, você precisa tomar essa decisão. Por quê? Eu estou fazendo isso há anos, só falando de alergia. Eu já vi vários animais desenvolverem doenças crônicas por abuso de medicamentos. Mas eu também já tive a oportunidade de treinar e ver milhares de tutores alcançarem o domínio da alergia após darem o primeiro passo. E para você dar esse próximo passo e entrar na nova turma do Viva Bem Pet, para você ter acesso à fórmula da crise ao controle, até a manutenção de forma saudável, para você dominar o quadro alérgico do seu animal, você vai fazer um investimento de apenas 12 de R$ 129,45 no cartão de crédito ou R$ 1.297 à vista ou no Pix ou no boleto bancário.
E esse é o valor do investimento na saúde do seu animal. Para você sair da estratégia convencional e ter resultados satisfatórios e duradouros. É de saúde que o teu pet precisa. É de você que ele precisa nesse momento. Quando se olha para uma parcela como essa, não é nem o saco de uma ração hipoalergênica, que alguns usam aí de uso contínuo e que vão parar com essa nova estratégia. Não é nem o Apoquel, não é nem o Citopoint. Eles vão ser deixados de lado, eles vão sair do seu orçamento. Esse é o valor do novo, desses resultados dos alunos que você viu. Mas não chega nem perto da estratégia convencional. E agora eu vou além. Para aqueles que se inscreverem na nova turma do Viva Bem Pet nessa segunda-feira, é nessa segunda apenas. Você ainda vai ganhar um descontaço de R$200 para fazer a sua inscrição. Serão 12 vezes de R$ 99,50 ou R$ 997 à vista. Que com essa parcela não é nem o valor da ração comum. E esse, tutor, é o investimento da saúde do seu pet, da sua saída do ciclo vicioso. Agora é somente na segunda. Na terça-feira, se ainda a gente tiver vaga, vai voltar ao valor normal. E como eu lhe disse, e eu sempre ouço, Thaís, e qual é o segredo? Qual é o melhor produto? O segredo é o passo a passo. O melhor produto é esse método. Porque é ele que vai te dar as ferramentas que lhe possibilitará de trocar um gasto de, em média, de 5 a 7 mil reais por ano com consultas, exames, remédios, por um que vai te custar 10 vezes menos que isso por ano, sem agredir o sistema gastroimunológico do teu pet. E eu ressalto a questão das vagas, tutor, porque nós temos um número limitado. Por quê? Eu e a minha equipe, a gente tem uma capacidade de atendimento. Então, deixa eu te mostrar aqui alguns números interessantes que aconteceram nesse evento do domínio da alergia animal. Olha só o total de inscritos. Desses inscritos, centenas de pessoas entraram na comunidade exclusiva do Facebook. Eu não sei se você está por lá. Ela vai terminar no domingo, então ainda dá tempo de você entrar, tirar suas dúvidas, perguntar sobre os vídeos da nossa jornada. Olha só a quantidade de tutores inscritos nos grupos VIPs da semana. Sem contar as outras centenas de pessoas que não estão nem nos grupos, nem na comunidade do Facebook, mas elas assistiram ao replay desses episódios da semana. E eu quero te dizer o que com isso? Para eu te dar um atendimento de qualidade, responder cada uma das suas dúvidas, eu e a equipe, a gente não consegue atender tantas pessoas assim ao mesmo tempo, porque seria humanamente impossível. Você já imaginou atender essa quantidade de tutoras? E eu vou manter a qualidade de atendimento que eu tenho hoje. E é por isso que nós teremos uma quantidade de vagas limitadas. Olha só, eu costumo abrir poucas vagas de turmas desse treinamento por ano, por se tratar de um acompanhamento avançado e completo. Então as vagas elas acabam se esgotando rapidamente. Então te prepara, que na segunda-feira, logo pela manhã, eu vou enviar um link. Uma página resumindo tudo o que eu falei aqui em detalhes. Agora somente na segunda, com os R$200 de desconto. Tudo detalhadinho, com todas as informações que você precisa para garantir a sua vaga. Eu vou mandar esse link para o seu e-mail, para o grupo do WhatsApp e para a comunidade do Facebook. Olha, o mais importante é o acesso a essa página. Por quê? Eu te explico sobre como o Viva Bem Pet é um programa que garante satisfação. Ou seja, se durante 15 dias você não se adaptar ao método, depois de aprender o passo a passo completo com a minha supervisão e ainda assim você achar que ele não é para você, nós devolvemos 100% do seu investimento. Porque eu só quero trazer futuros tutores classe A. Eu quero trazer quem quer ser protagonista, aqueles que realmente vão mudar a realidade. Bom, tutora, tutor, compartilhe esse episódio com outros tutores que você sabe que vão se beneficiar em conhecer esse método que é capaz de te levar ao controle das crises do domínio da alergia do seu animal de forma saudável. Continua me acompanhando nas redes sociais, no Facebook, Instagram, YouTube. Tutor, um grande abraço. Te prepara para garantir a tua vaga. Um beijo e até segunda-feira.
resolvendo, sabe? Se tá resolvendo, é melhor investir nisso, gente. É investir em paz de espírito, em sanidade mental, em tranquilidade, em saber o que você tá fazendo. E tem preço, tem valor. Você conseguiu retirar as medicações do Snoopy com as técnicas do programa de treinamento Viva Bem Pet? Graças a Deus. Eu consegui retirar as medicações dele na cara e na coragem antes do programa. Não queria mais medicar ele. E aí eu precisava entrar no programa. Eu estava determinada a entrar. Eu não podia ficar fora. Como Não dava, foi? só como é que eu ia ter qualidade de vida com ele? Gente, a farmacinha dá pra você zero remédio. Tem Olha, aquele eu tinha, comprimido. falando em farmacinha, eu tinha uma necessaire. Bromoprida, dimeticona, dexametasona, placebo, Omeprazol, omeprazol, tudo que foi. ranitidina. Tudo. Eu ia na casa do meu pai e da minha mãe, a necessaire. Pra onde eu ia, a necessaire tava lá. Para Hoje tua eu não tenho- hipocondríaca, eu né? Sem mentira, eu não tenho um remédio na minha bolsa. Há quanto tempo Dona Lola está sem tomar medicações ou aplicar medicações? Um ano. Gastei muito dinheiro, fiz muitos tratamentos, corticoide, assim, a rodo, antibiótico. Como profissional da área da saúde, como é que você se sentia dando essas Então, medicações? eu achava que era uma reação alérgica normal, que logo ia ser curada. Como eu tenho a vivência em hospital, a gente é muito imediatista, né? A gente faz a medicação e já quer que fique bem. E eu via que ele não estava melhorando, ele só piorava, só piorava. Já tinha se passado mais de um ano. E olha, eu estava gastando uma média de 1.500 por mês. Eu sendo enfermeira, eu sei que uma medicação excessiva vai prejudicar. Sim, ele vai dar o alívio imediato? Vai. Mas ele vai, a longo prazo, prejudicar muito. Médico nenhum vai fazer milagre. Por quê? Porque milagre só vem de Deus. O que a gente tem que pôr na cabeça? Que a gente pode melhorar, sim, a vida do animal e ter um controle sobre as crises. Dona Kátia, você conseguiu retirar as medicações do Max através do método Viva Bem Pet? Consegui. A gente quer fazer o melhor para os nossos pequenos. E aí a gente acaba acreditando em tudo que dizem. A gente acaba fazendo, a gente acaba robotizando demais. Porque se falam, a gente faz. Falam que é boa a vacina disso, a gente dá. Falam que é bom vermifugar, não sei em quantas doses, de quanto em quanto tempo, a gente faz. Né? Porque eu não tinha conhecimento. E aí, o que me era passado, eu estava fazendo. E eu estava fazendo, até que começou a complicar muito. Poder falar um pouquinho da minha jornada, né? Como você falou do descontrole, quando a gente acha que está tudo perdido, ao controle da crise. Hoje, poder ver minha filhotinha saudável é a melhor recompensa do Viva Bem Pet, né? E poder fazer sozinha, que é o melhor de tudo, né? Exatamente. Então, a Dona Lorena, você conseguiu retirar as medicações da Dona Kathleen através do método Viva Bem Pet? Sem medicações nenhuma, hoje ela está muito bem.